No segundo trimestre de 2017, o Departamento de Homeland Security informou a todos os seus membros do Boletim de Segurança que uma vulnerabilidade no Apache Struts estava por vir. A empresa Equifax, uma dos 3 birôs de crédito, também recebeu essa notícia e divulgou internamente, segundo o seu presidente, a informação de que um dos seus sistemas poderia estar vulnerável. Nos Estados Unidos, os birôs de crédito são um pouco diferentes do que nós temos aqui no Brasil, mesmo porque lá o sistema de crédito é diferente. Lá, para você fazer uma compra de um carro ou algo mais caro, você precisa ter o crédito positivo. E para isso, os birôs coletam diversas informações a seu respeito. Uma dessas informações é o Social Security Number, ou número de segurança social, que seria semelhante ao que nós utilizamos aqui no Brasil, o CPF, com a diferença que o CPF aqui é para pagamento de impostos, e lá o número de seguro social é a sua carteirinha para o INSS americano. Muitos bancos, empresas de cartão de crédito e concessores de crédito utilizam o número de seguro social para garantir ou verificar a vida de crédito do cidadão americano. Então esses birôs eles coletam esses tipos de informação, como compras que você fez, pagamentos em dia ou atrasados. Também coletam informações como os seus empregadores, seus endereços residenciais, os seus últimos números de telefone, e todas essas informações ficam disponíveis para consulta. Segundo Richard Smith, o presidente da Equifax, no seu depoimento à comissão do governo que investigou o caso, ele disse que foi avisado sobre essa vulnerabilidade do Apache Struts, mas que a área de TI utilizou uma ferramenta de avaliação de vulnerabilidade em segurança e não foi possível detectar que os sistemas do Apache Struts estavam vulneráveis. Também corroborando com esse problema, havia uma má configuração em um dos serviços que verificava a comunicação criptografada entre a rede interna e a rede externa. Esse sistema ele estava com um certificado digital expirado e por isso não funcionava corretamente ou na sua plena capacidade. Segundo a pesquisa forense, a investigação forense que foi realizada posterior ao evento do incidente de segurança. Então, o misto dessas duas informações permitiu que os hackers tivessem acesso a um dos computadores da Equifax e comprometesse essa máquina. A partir de meio de maio, eles começaram a remover ou exportar dados da Equifax para fora. E essa exportação de dados durou do meio do mês de maio até julho, quando foi detectada a atividade suspeita e foi feita a investigação. Mas o que aconteceu com o profissional de cibersegurança que era responsável por essa empresa? Eu sou Fábio Sobieck, sou especialista em segurança e privacidade, e no episódio de hoje eu vou falar sobre alguns erros da carreira de cibersegurança que você deve evitar. A carreira de cibersegurança é uma carreira muito dinâmica, isso é o que todo profissional vai te dizer. Mas não significa que você não vai ter alguns ciclos. Por exemplo, quando a gente fala de análise de risco, é algo corriqueiro, algo que você vai fazer o tempo todo. A motivação do nosso trabalho é justamente quando ocorre um incidente, quando nós temos uma emergência. E aí sim, tudo muda, tudo vai ficar mais rápido, dinâmico, e aí você tem o senso de urgência para o trabalho. Na maior parte do tempo, você vai estar olhando para a governança da área de segurança da informação, ou seja, todo o planejamento de segurança que você faz, e você vai trabalhar no dia a dia para garantir que a empresa ou os controles de segurança estão aplicados de forma correta a atingir aquele objetivo da governança. Não precisa dizer que a gente precisa trabalhar com vários dados confidenciais, inclusive durante as investigações de segurança. E por isso é necessário que o profissional de cibersegurança seja um profissional muito ético. Cometer erros dentro da sua carreira podem ser fatais, e eu vou explicar um pouco mais ao longo desse episódio. Aqui então eu vou listar alguns dos erros que você deve evitar, seja quando você está ao longo da sua carreira ou mesmo no início da carreira dentro de um processo seletivo. Um dos primeiros problemas que eu vou indicar aqui é a falta de atualização. Então, um profissional de cibersegurança, ele nunca pode deixar de se atualizar.
Da mesma forma que você atualiza os seus programas para manter esses programas de maneira mais eficiente e livres de problemas, você também, como profissional, deve se manter atualizado, principalmente em tecnologia, além da segurança. E por que eu digo tecnologia? Porque se a tecnologia muda muito, as superfícies de ataque, os tipos de ataque, eles também vão mudar. Por isso que você precisa entender da tecnologia antes de entender a parte de segurança. Também é necessário se atualizar com relação aos tipos de ataque, as ameaças, porque os hackers, os criminosos, eles se reinventam todos os dias. Quando você protege de um lado, eles vão tentar encontrar vulnerabilidades ou alternativas de outro lado. Então é muito importante que você esteja atento, participando de grupos de profissionais ou atento às notícias do mercado para saber o que está se passando em outras empresas. Cedo ou tarde, esse tipo de ameaça também pode bater à sua porta. Também é interessante que você esteja atualizado com relação a plano de resposta a incidente. Você precisa monitorar o seu ambiente, mas também você precisa estar preparado para quando uma emergência vier. De nada adianta ter extintores de incêndio, sistemas de alarme de prevenção de incêndio que podem monitorar quando um incêndio começa, se você não sabe utilizar um extintor de incêndio, você não sabe como apagar aquele incêndio. Então é muito importante que você aprenda também a monitorar e se mantenha atualizado com relação ao plano de resposta a incidentes. O segundo erro de carreira de alguns profissionais é a certificação sem a devida experiência. Certificações são muito boas, elas mostram para você, para os seus colegas e até mesmo para os profissionais de recursos humanos que você tem um conjunto de conhecimentos específicos na área de cibersegurança. A maioria das certificações tem um currículo internacional, o que significa que se você tirou uma certificação aqui no Brasil, ela também é válida em outros países. E isso vai te ajudar, se você quiser ter uma carreira internacional, a mostrar para os empregadores internacionais que você tem um conjunto de conhecimentos. Basicamente, as provas de certificação são provas escritas, perguntas e respostas. Mas existem algumas certificações de segurança e de mercado que são atividades práticas, onde você tem que desempenhar um exercício e aplicar o seu conhecimento em máquinas reais. Um exemplo que eu costumo dar a algumas pessoas que me perguntam, existem, por exemplo, certificações para investimentos financeiros. Não adianta eu fazer uma prova de certificação, eu posso até passar nessa prova de certificação para investimentos financeiros, mas passar na prova não faz de mim um melhor investidor. Eu posso cometer muitos erros mesmo estando certificado, porque, neste caso, a certificação não vai te preparar exatamente para ser o profissional. Você também pode estudar livros, estudar exames passados ou qualquer outra fonte de informação e passar num exame como CISP ou Ethical Hacking. Mas isso, novamente, da mesma forma que os investimentos, não vai fazer de você o melhor profissional, porque na hora de aplicar esses conhecimentos, talvez você não consiga aplicá-los de maneira correta. Outro ponto também é, se você diz que é certificado e você mostra aos seus colegas também esse ponto da certificação, os empregadores vão te exigir ao ponto da certificação, porque já é esperado que você tenha certos conhecimentos. Então, nesse ponto também, você pode se dar mal e encerrar a sua carreira prematuramente. Existem certificações para quem está em início de carreira. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui falando sobre essas certificações e você pode buscar aqui no canal. O ideal é você encontrar a melhor certificação para o nível em que você está e assim você pode comprovar aos seus colegas e em entrevistas para o processo seletivo que você tem aquele conjunto de conhecimentos. O terceiro problema que eu listei aqui é você, às vezes, divulgar informações internas de uma empresa. Num ambiente onde você vai fazer uma entrevista para um emprego, normalmente você está nervoso. Isso é normal, porque a entrevista é como se fosse uma prova, um exame. Então, os profissionais de recursos humanos e os entrevistadores técnicos, eles vão fazer de tudo para criar um ambiente confortável para que você fique menos ansioso e possa falar melhor de você, da sua experiência e mostrar que você é o melhor candidato para aquela posição. O que acaba acontecendo, e não é esse o objetivo de te deixar confortável, é que a gente acaba falando demais. O nosso cérebro, ele depois de um tempo, ele para de ficar do estado de alerta
E aí você acaba falando coisas que você não deveria falar durante o processo da entrevista. O que eu estou dizendo aqui são informações internas de outros clientes ou de outras empresas. O que você faria se o entrevistador te perguntasse diretamente se você participou de um projeto X ou Y em tal empresa? O que você faria? Você contaria sobre o projeto ou não? Normalmente essa é uma pegadinha do processo seletivo. É um teste para saber o quanto que você está vulnerável a passar informações internas em outras empresas ou fora do ambiente que aquela informação deveria estar. Então eu vou te dar uma dica de como você faz se caso o entrevistador te fizer uma pergunta direta sobre ferramentas ou processos de outras empresas. Você deve dizer: sim, eu posso. Você deve dizer: sim, eu participei desse projeto, se é lógico você tiver participado. Mas, em vista do acordo de confidencialidade que eu tenho com esta outra empresa, eu não posso te dar detalhes, infelizmente. Mas, de maneira geral, nesse projeto eu fiz algumas ações e aí você pode explicar a teoria das ações que você fez. Se você fez análises de risco, se você implementou controles, mas você não pode dar detalhes específicos daquele cliente, daquela ferramenta ou de como foi implementado. O próximo erro que pode detonar a sua carreira é não dominar o idioma inglês. Eu sei que você pode ter ouvido isso de diversos cursos, que falar inglês é muito bom e eu não vou estar aqui falando algo diferente. É muito importante que você aprenda e domine o idioma em inglês. O ideal é que você, se possível, faça os cursos de idioma em inglês estando entre o ensino médio e a graduação. Mas eu entendo que nem todos têm essas oportunidades. Por isso, na sua vida adulta, procure explorar qualquer oportunidade que você tenha para aprender inglês. Existem escolas para adultos como a WiseUp, ou se você não tem condições de bancar uma WiseUp, você pode procurar outros cursos na internet que vão te auxiliar nesse processo. O importante é que você precisa conhecer o inglês, no mínimo, para ler e escrever. E assim você pode, pelo menos, se comunicar através de e-mails com colaboradores estrangeiros. Eu sei que existem outras empresas que não são americanas ou inglesas, empresas espanholas, coreanas ou até mesmo chinesas. Nestas empresas, provavelmente o idioma falado vai ser outro, mas para quem está em início de carreira ou migrando para a área de segurança, dificilmente a empresa vai exigir que você tenha um conhecimento em um idioma específico da matriz. Provavelmente isso vai ser solicitado quando você chegar ao cargo de diretor ou alguma coisa nesse sentido. O inglês é muito necessário na área de cibersegurança, porque a maioria das ferramentas de cyber, elas trabalham em idioma inglês. A maioria dos documentos, dos guias, das normas que nós utilizamos aqui no Brasil e em outros países vão estar escritas em inglês. Por isso que compreender o inglês é fundamental na nossa área de cibersegurança. Eu sei que você pode falar para mim que vai utilizar o Google Tradutor, mas deixa eu te contar uma coisa. No dia que você estiver fazendo uma investigação da sua empresa, quando tiver acesso a documentos extremamente sigilosos, e você utilizar o Google Tradutor para traduzir de português para inglês ou de inglês para português, neste momento a confidencialidade dessa informação vai por água abaixo. Você pode me dizer que a comunicação entre você e o Google é segura, mas mesmo assim você está expondo em risco essa informação de coleta ou mesmo de acesso em memória, em proxies, em redes e até mesmo dos serviços do Google, ao qual a gente não tem nenhum controle. As informações que nós utilizamos quando você envia uma frase no Google Tradutor, ele envia isso para um servidor na nuvem e retorna com o resultado traduzido. Nós não sabemos o que acontece com essa informação dentro do serviço de nuvem. Por isso, você deve evitar utilizar Google Tradutor ou qualquer outro tradutor online quando estiver trabalhando com documentos confidenciais da sua empresa. Se você já contou algum segredo para o Google Tradutor, saiba que ele já não é mais segredo. O próximo erro que eu considero dentro das entrevistas, ou mesmo ao longo do seu trabalho, é falar que você fez alguma invasão ou que possa dar a ideia que você fez alguma coisa ilegal
dentro da área de cibersegurança. Você deve tomar cuidado para não ser mal interpretado. Eu entendo que existem informações de técnicas de invasão em ambientes éticos, quando você tem um laboratório, quando você testa as informações num ambiente privado, que você não testa na vida real. Mas comentar sobre estes assuntos perante pessoas que não conhecem a área de cibersegurança podem dar uma má interpretação a seu respeito. Eu mesmo ouvi de um gerente de TI que um candidato, durante o processo de entrevista, falou que dominava essas técnicas de invasão. E ele foi logo negado, porque o gerente de TI achava que era um risco para a empresa ter um profissional como esse dentro da sua corporação. O medo dele era que um dia você estivesse insatisfeito com o seu salário e começasse a vender informações sigilosas da empresa. Eu entendo que isso é errado, é um pensamento antigo, mas, infelizmente, existem até profissionais de cibersegurança que têm essa visão sobre o pentester. Você tem todo o direito de treinar, de se capacitar em ferramentas e técnicas de invasão. Mas a minha dica é que você mantenha-se abaixo do radar, que você seja discreto quanto a essas informações. Evite divulgar isso para pessoas que não entendem o que você está fazendo. Comemore os seus feitos, as suas conquistas, somente entre os seus amigos que vão compreender aquilo que você está fazendo e sabem que você não está fazendo nada de errado. O próximo erro que eu listei aqui é dos profissionais que acreditam em uma única área de especialização para sua carreira em cibersegurança. Veja bem, em cibersegurança nós temos cerca de 11 domínios de conhecimento. São 11 áreas onde você pode se especializar. E algumas dessas áreas elas são tão grandes que ainda você pode fazer um subnicho de conhecimento. Por exemplo, na área de infraestrutura, telecom e redes, você tem muitas opções para você se especializar. Tem pessoas, por exemplo, que se especializam em virtualização de máquinas dentro de infra. Tem pessoas que se especializam somente em segurança de redes dentro dessa área de segurança de infraestrutura. Então, você deve procurar se especializar naquilo que você gosta, ou que você tem mais aptidão, ou que você tem mais experiência, para dessa maneira você ser um profissional mais avançado e conquistar melhores salários. Mas não se esqueça, escolha pelo menos uma segunda área que seja próxima dessa primeira. Esse é o meu exemplo. Eu sou especialista em controle de acessos, mas por volta de 2014 eu decidi também me especializar em Cloud Security. Por quê? Porque Cloud Security é próximo de controle de acesso. A segunda opção que eu tinha na época era segurança de softwares. Porém, entre segurança de software e Cloud Security, eu acreditei que Cloud Security iria ter uma expansão maior. E nesse ponto eu tive sorte de acertar. Hoje, Cloud Security é um domínio quase próprio. Existem certificações específicas de Cloud Security. E no momento que eu escolhi, em 2014, me certificar ou me especializar em Cloud Security, foi um bom momento para mim. Inclusive, naquele momento, os meus gestores me parabenizaram, porque nós tivemos um trabalho em cima de cloud e eu pude atuar justamente nesse trabalho, porque eu me antecipei e me especializei antes. A vantagem de você conhecer no mínimo duas áreas da área de cibersegurança é que quando houver a escassez de trabalhos em uma, você pode trabalhar em outra. Quando houver o aumento de concorrentes em uma outra área, você pode trabalhar na outra área. Então, é muito vantajoso para nós conhecermos, no mínimo, duas áreas de especialização dentro de cibersegurança. E por que elas devem ser áreas próximas? Porque uma área vai ajudar a outra. Por exemplo, se você gosta de pentester, já está estudando e já está se especializando em pentester, compensa você também se especializar na área de SOC, que é o Security Operations Center. No SOC, você vai ter acesso a ataques em tempo real e ataques verdadeiros. E muitos desses ataques você pode também aprender para a sua outra área de conhecimento, que é o pentest. Então, uma área acaba colaborando no crescimento do conhecimento da outra área que você também é especialista. O próximo item que eu falo que pode prejudicar a sua carreira
é o que eu digo de subestimar a área de segurança. Aprender somente a área de segurança não é viável, mesmo porque você precisa ter um conhecimento técnico, um background na área técnica que você está protegendo. O que eu quero dizer com isso? Você não vai conseguir ser um especialista de segurança de redes se você não conhecer profundamente a área de redes, as suas teorias, as suas tecnologias, os seus equipamentos. Da mesma forma, dificilmente você vai se especializar em segurança de software sem conhecer de desenvolvimento de software. Sem saber as linguagens de programação, dificilmente você vai conseguir proteger um software desenvolvido. Inclusive, na lista dos top 10 da OWASP, o item 5 da última atualização, agora em 2021, fala que o erro das configurações de sistemas de segurança e de tecnologia foram uma das fontes de acesso indevido ou de incidentes de segurança nas empresas. Então é por isso que nós temos que conhecer tanto a área de segurança, mas também a nossa área de tecnologia dentro da área que eu sou especialista. Voltando ao caso da Equifax, como foi citado no início, aquele problema do certificado vencido, ele pode ter sido um problema porque os profissionais não estavam capacitados para isso. De fora é impossível, sem acesso aos dados, a gente poder afirmar isso, mas é algo que nós podemos supor devido à descrição que foi dada através da imprensa, pela própria empresa, dos motivadores da invasão à Equifax. O próximo item da lista aqui é a falta de ética na profissão. Bom, o mercado de cibersegurança ele não tolera muito a falta de ética. O profissional que falta com a sua ética, ele fica meio que marcado. E como é um ambiente muito pequeno, as pessoas se conhecem bastante, mesmo na cidade grande como São Paulo, a gente evita essas questões porque as empresas, elas validam, elas verificam com seus empregadores anteriores se você teve algum problema de conduta ética, né? Se você teve algum problema naquela empresa. Então, por isso que o mercado ele não tolera o profissional com falta de ética. E por ética em cibersegurança, a gente fala inicialmente sobre a conduta do profissional, que ele tem a missão de proteger pessoas e dados daquela empresa. Então, se o profissional ele é negligente ou ele falta com alguma coisa dentro dessa missão inicial, ele pode ser acusado de falta de ética. A ética profissional também, ela vai te acompanhar em casa, ela não tira férias. E mesmo dentro de casa, você vai ter conhecimentos técnicos avançados e a gente espera que você não faça uso desses seus conhecimentos técnicos em benefício próprio. O que eu quero dizer? A gente tem noções da área de segurança, de truques ou algumas coisas que podem manipular informações e tudo mais. Então, você não deve utilizar isso mesmo na sua casa, mesmo perto das suas pessoas próximas, dos seus parentes, da sociedade. Então, você não deve utilizar esses, entre aspas, superpoderes em benefício próprio. Também é considerado uma falta de ética você extrapolar o seu nível de acesso em benefício próprio, mesmo dentro da empresa. A gente sabe que o profissional de cibersegurança ele vai ter acesso a informações, a bases de clientes e tudo mais. Então, se você utilizar isso, essas informações, que não sejam em benefício da empresa, em prol dos negócios da empresa, a gente não vê isso como uma atitude ética também. E saibam que o crime pode chegar até você. Então, dependendo da empresa onde você trabalha, criminosos vão tentar te assediar para implantar sistemas ou implantar vírus dentro da sua companhia, para que você venda informações privilegiadas, que você comente sobre estratégias. E os hackers e os engenheiros sociais, eles utilizam muito disso. Então, às vezes, você está numa conversa informal, esperando num aeroporto ou em um restaurante e uma pessoa te aborda meio que inocentemente e te assedia ali, vai te fazer algumas perguntas ou vai conversar com você a respeito de coisas. E muitos dos casos onde a gente investiga, o vazamento da informação ele veio de fontes como essa. E aí, nesse caso também, é uma ética profissional que você mantenha-se sempre atento
a qualquer outro resquício de assédio, seja de criminosos ou de qualquer outra forma de pessoas que tentam comprar informações de você. Então você deve ficar atento a esse ponto também. E o mais importante dentro dessa questão de ética, né? Fazer algo ilegal dentro da nossa profissão, por vezes você pode confiar na impunidade. Nossa, ninguém vai me pegar. Ou eu consigo apagar os rastros que eu vou deixar aqui ou alguma coisa assim. Mas existe um grande ditado que a pessoa errada, ela tem que estar com sorte múltiplas vezes. Cada vez que ela faz algo de errado, ela tem que ter sorte. E a pessoa correta, ela só precisa ter sorte uma única vez para te pegar. Então, com isso, pense muito bem quando você estiver fazendo algo irregular, que você saiba que aquilo é errado, que as pessoas podem e vão chegar até você em algum momento. Então, evite isso para o bem da sua própria carreira em cibersegurança. Voltando a falar do caso da Equifax, que eu comecei o episódio de hoje, fazendo uma retrospectiva de data, em 7 de setembro foi mais ou menos quando eles anunciaram publicamente que os servidores haviam sido invadidos e que eles tiveram a informação das pessoas afetadas. Foram cerca de 145 milhões de usuários afetados somente nos Estados Unidos e cerca de 10 milhões na Inglaterra, o Reino Unido. No Reino Unido, eles pagaram uma multa de 500 mil libras esterlinas, que era o valor máximo previsto pela Lei de Privacidade e Proteção de Informação. Nos Estados Unidos, a empresa teve que arcar com custos jurídicos e chegou a fazer um acordo que envolveu cerca de 700 milhões de dólares nesse acordo. Eles também foram processados pelo Comitê de Finanças e eles tiveram que pagar um processo ali, uma multa de 575 milhões de dólares. Então, isso saiu muito caro para a empresa. Esses erros custaram muito para a empresa. A empresa chegou a abrir um site para ajudar as pessoas, os clientes que estavam não confortáveis com a situação. Eles ofereceram para esses clientes que pudesse utilizar gratuitamente o serviço de aviso de crédito. Ou seja, se os dados que eles perderam tivessem sido usados por criminosos para abrir fichas de crédito, cartões de crédito, e que a pessoa não tenha feito aquilo, esse sistema iria alertar a pessoa e essa pessoa poderia entrar em contato com o banco informando, olha, não fui eu que fiz esse contrato, foi algum contrato fraudulento. Mas para os clientes que optaram por ter acesso a essa ferramenta, eles tinham que assinar um documento para a Equifax dizendo que eles abriam mão de qualquer indenização do sistema jurídico, né? Se entrassem com processo, eles não poderiam entrar com processo contra a Equifax, todos esses clientes que receberam gratuitamente a ferramenta de avaliação de crédito. Então, foi algo muito controverso, né? E o acontecimento, né, a divulgação foi em 7 de setembro, e no dia 16 de setembro, de madrugada, a empresa emitiu uma nota para a imprensa informando que o CIO, que é o responsável pela tecnologia, e a pessoa profissional que era responsável pela segurança, o CISO, eles haviam se aposentado das suas posições. E neste mesmo anúncio já estavam os nomes dos profissionais que iriam substituir, respectivamente, essas vagas. Esse anúncio de madrugada ele foi meio estranho, as pessoas contestaram. E um dia antes, no fórum do Reddit, um usuário ele comentou que essa profissional de cibersegurança ela estava há 4 anos nessa posição como a chefe da cibersegurança da empresa. E esse usuário do Reddit ele questionava a formação educacional, a formação acadêmica da profissional de cibersegurança. A profissional se chama Susan Madelin e ela é formada em graduação em música e ela tem a pós-graduação, mestrado em composição. A gente sabe, eu já falei aqui em outros episódios, o mercado de cibersegurança ele é muito aberto para profissionais de outras áreas. Não existe qualquer obrigação para que você seja um profissional de tecnologia para trabalhar em cibersegurança.
Mas nesse caso, os usuários, os acionistas, os clientes da Equifax questionaram se uma pessoa com uma formação acadêmica tão distante da tecnologia, se essa pessoa era a pessoa mais indicada para compor esse cargo, que é um cargo de bastante importância, é um cargo de suma importância, vamos dizer assim, para o contexto de negócio da Equifax. A Equifax ela trabalha com informações dos clientes. E perder essa informação seria a mesma coisa que a Petrobras perdesse petróleo. Então, ela está perdendo os dados que são mais valiosos para essa empresa. Então, é um cargo diferenciado nesse ramo de atividade que a empresa se propõe a fazer. Então, foi muito questionado isso. E desde então, a Susan, ela alterou o nome dela no perfil do LinkedIn para evitar o excesso de buscas que o perfil dela estava tendo depois desse comentário no Reddit. E também para evitar que os advogados que estavam processando a companhia utilizassem de forma errada as informações do perfil do LinkedIn dela. Até o momento da gravação desse vídeo, a Susan não se recolocou no mercado de cibersegurança. Muito bem, era o que eu queria dizer para vocês hoje no episódio. Espero que tenham gostado. Se você tem algum outro assunto, se você tem interesse pela área de cibersegurança, quer trabalhar nessa área, você pode entrar em contato comigo. Se você tiver alguma sugestão de pauta, alguma dúvida, mande para a gente. Então eu posso preparar aqui um conteúdo novo a respeito da sua dúvida. Então se você quer saber mais, quer saber como entrar no mercado de trabalho, quer saber como se capacitar, continue nos seguindo aqui, dê seu like, curta a página, curta o canal no YouTube ou assine o podcast. Se você quiser ter acesso a tudo que eu crio aqui na internet, as palestras, onde eu vou estar palestrando, você pode ir no meu site www.sobiec.net/newsletter. Lá você pode assinar o meu boletim e semanalmente ou às vezes quinzenalmente eu mando algumas informações relativas ao mercado de cibersegurança e como você pode fazer para acessar esse mercado. Então, muito obrigado pela sua audiência e como sempre eu digo, fique seguro.